Graça e paz, povo de Deus, que bênção estarmos reunidos online nesta terça-feira de oração. E eu quero transmitir a você um ensinamento de Jesus Cristo que é bênção para a nossa vida de oração. Você pode abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós estaremos lendo até o versículo 11. Está escrito assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Graças te damos, ó Pai, pela tua santa palavra e pelo exemplo, modelo que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos ensina através de cada um dos seus atos. Ó Pai amado, que esse ensinamento faça com que sejamos mais e mais fiéis através da oração alinhada com a tua vontade exposta na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Observe uma coisa. Após ter sido batizado no Rio Jordão por João Batista, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o interessante é que está escrito que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Você sabia que há situações na vida em que nós somos levados a um contexto de deserto? E nesse contexto de deserto, nós somos provados. Há pessoas que pensam: poxa, por que eu estou passando por esse deserto? E começam a murmurar. Em nome de Jesus, ao invés de murmurar, ora. Lembre-se que Jesus, ele, naquele contexto de deserto, onde esteve por 40 dias e 40 noites, ele jejuou. Ele estava ali ligado com o Pai em oração. Observe que, jejuando, Jesus sentiu fome. E ao sentir fome, o tentador se aproximou com uma proposta. E sorrateiramente, nessa proposta, o inimigo ele buscava lançar dúvida. Se és filho de Deus, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ali, naquele deserto, havia pedras, mas não havia
pães. Há circunstâncias na vida em que não há algo que a gente entende como necessário para aquele momento, e é justamente nesse contexto que o maligno busca vir lançar dúvida: se você é mesmo de Deus, ou se Deus te amasse mesmo, você não estaria nessa situação. Em nome de Jesus, aprenda com o nosso mestre, o qual respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele fez referência nessa resposta ao que está escrito lá em Deuteronômio 8. Eu vou ler aqui. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Quando Deus, ele nos leva a uma situação de deserto, é para que nós experimentemos uma qualidade de alimento que nós não conhecíamos. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem um maná espiritual para a sua vida. E calma, creia que no momento certo, ele suprirá a tua necessidade de pão, a tua necessidade que te faz sentir fome, que te faz sentir o desejo de algo que vai ser bom, que pelo menos você pensa que vai ser bom para a sua vida. Calma, antes de mais nada, permaneça na presença, em oração. Jesus estava ali, orando e jejuando. Mas o tentador voltou com uma outra proposta. O maligno propôs que Jesus se atirasse do pináculo do templo para que, assim como a palavra de Deus nos ensina, os anjos viessem e o guardasse de todo mal, e isso seria um verdadeiro espetáculo. Isso renderia uma fama muito rapidamente a Jesus. Só que Jesus respondeu ao maligno: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deus dá sabedoria ao seu povo. Aí então, o maligno veio com uma outra proposta. Mostrou todos os reinos desse mundo com as suas riquezas, os seus tesouros, e lançou a seguinte proposta: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. O Senhor foi bem assertivo na resposta. Repreendeu o maligno: retira-te, Satanás. Não há negociação. Não negocie com o maligno. Ele pode te apresentar os reinos desse mundo, os tesouros deste mundo. Não negocie com o maligno. Mesmo no deserto, mantenha-se
íntegro, fiel a Deus que te chamou, que te levou a essa situação de deserto, a esse contexto de deserto, para que você aprendesse, para que nós aprendamos. Muitas vezes nós somos levados a situações que são contextos de deserto, mas isso é para nos treinar espiritualmente. Assim como numa academia de ginástica, há exercícios para se ganhar tônus muscular. Em meio a contexto de deserto, nós devemos exercitar a oração e o jejum para ganharmos tônus espiritual. O jejum não compra Deus, mas o jejum nos fortalece no domínio próprio. Sem o domínio próprio, a nossa oração bate no teto e volta. Sem o domínio próprio, não dá. E quando nós nos aplicamos a buscar ao Senhor em oração e jejum, o maligno ele busca colocar dúvida. Se você fosse mesmo um servo de Deus, uma serva de Deus, um filho, uma filha de Deus, se Deus te amasse mesmo, você não estaria passando por esse contexto de deserto. Em nome de Jesus, responda conforme a palavra e repreenda o maligno, porque Deus está te dando tônus espiritual. E aí, observe que quando o Senhor repreendeu o maligno e disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, o maligno o deixou, foi embora. E os anjos vieram e serviram a Jesus. Deus tem anjos para te servirem. Você que em meio ao deserto busca a face do Senhor, aplica a sua vida a um exercício de domínio próprio, o jejum, Deus envia anjos para te servirem. Deus providencia a provisão através de seres angelicais, os anjos do Senhor, e através também de pessoas que Deus usa como se fossem verdadeiros anjos para estender a mão, para socorrer, para ajudar no momento de Deus. Agora, observe uma coisa. Se Jesus ele não se mantivesse firme, a sua oração, o seu clamor ao Pai não teria efeito. Mas Jesus manteve-se fiel como justo. A oração de um justo que seja pode muito em seus efeitos. Mantenha-se fiel. Você foi justificado, justificada por Deus, mediante o sangue de Jesus, que te purifica de todo o pecado. Então fica firme, mesmo no deserto, não ceda às tentações do maligno, mas exercite-se espiritualmente, porque tem um maná do céu, assim como lá em Deuteronômio 8, estava falando que Deus levou o povo de Israel ao longo daqueles 40 anos no deserto, a uma situação em que eles aprenderiam o que é ser humilhado. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo de Deus ele vos exalte. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao maligno, e ele fugirá de vós. Retira-te, Satanás, porque está escrito, e eu vou cumprir o que está escrito:
ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Não tem negociação com o maligno. O nosso caso é com Deus. Aleluia. A nossa vida é com Deus. O nosso compromisso é com Deus. E Ele, através do seu Filho, Ele nos ensina a mantermos-nos fiéis em oração. Em oração. Eu quero também lembrar do que João escreveu em sua primeira carta, 1 João 2, no versículo 15 até o versículo 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, todo esse sistema que jaz no maligno, esse mundo que jaz no maligno, não é para ser admirado pelos filhos e filhas de Deus. Toda essa corrupção deste mundo não é para ser admirado e nem desejado pelos filhos e filhas de Deus. Porque tudo o que há no mundo passa. Isso tudo vai passar. A concupiscência da carne, isso é, o desejo pecaminoso da carne. Se você tem vontade, então você tem que fazer. Calma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um outro aspecto desse mundo que jaz no maligno, a concupiscência dos olhos, isso passa. O inimigo pode mostrar os reinos desse mundo com todos os seus tesouros. Não adianta essa concupiscência, isso é, esse desejo pecaminoso dos olhos. Isso passa. Assim como a soberba da vida. Olha, se você pular do pináculo do templo, você vai ganhar fama instantaneamente. Todos vão te admirar. Soberba da vida. Isso passa. Tudo que há no mundo, o desejo pecaminoso e desenfreado da carne, o desejo pecaminoso e desenfreado dos olhos, a soberba, vaidade da vida, isso não procede do Pai, mas procede do mundo que jaz no maligno, e esse mundo passa, bem como a sua concupiscência, isso é, o seu desejo pecaminoso desenfreado. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para sempre. Isso é para você. Permanece para sempre. Este é o momento de oração. E aqueles que permanecem para sempre, aqueles que não amam o mundo, nem o que no mundo há. Quando a gente fala do mundo, fala desse sistema que jaz no maligno. Ainda que amemos as pessoas, não concordamos com a concupiscência, isso é, o desejo pecaminoso desenfreado da carne. Não concordamos com a concupiscência dos olhos, não concordamos com a soberba da vida. Nós somos daqueles que, em meio ao deserto, permanece ali firme, na presença do Pai, conforme Jesus nos ensinou com a sua prática. Nós sabemos que o Senhor é aquele que supre.
cada uma das nossas necessidades e no tempo dele. Enquanto isso, nós vamos nos exercitando espiritualmente, ganhando tônus espiritual. E a nossa oração, ela passa do teto, ela passa das hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais e chegam ao trono da graça de Deus. Vamos, em unidade, falar com o nosso Pai. Senhor amado, nós exaltamos o teu nome e te agradecemos pela tua santa palavra que nos ensina a passarmos pelas circunstâncias de deserto. Senhor, nós queremos reafirmar a nossa confiança em ti, Senhor. Em meio a situações de deserto, nós vamos orar e jejuar. Em meio a situações de deserto, nós vamos manter a integridade conforme a tua palavra, Senhor. Ó Pai, ajuda-nos, envia, Senhor, no teu tempo os teus anjos, assim como no teu tempo tu enviaste os teus anjos para servirem a Jesus. Mas nós não vamos tentar ao Senhor nosso Deus. Nós reconhecemos que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Existe um maná espiritual que fortalece a nossa vida em Deus. Nós não vamos aceitar as sugestões do maligno, não nos prostraremos diante do maligno, mas nós, em nome de Jesus, repreendemos o maligno. Retira-te, Satanás, porque nós vamos adorar unicamente ao Senhor Deus e só a Ele daremos culto. Somos servos e servas do Altíssimo e estamos protegidos debaixo das asas dele, do Altíssimo. Senhor, guarda o teu povo, protege o teu povo, livra o teu povo de todo mal, de toda peste perniciosa, livra o teu povo de toda situação de tentação, de negociar com o maligno, com o mundo e com a carne. Meu Deus, não vamos negociar com o maligno, com o mundo e com a carne, mas nós queremos nos submeter a Ti. Nós queremos nos humilhar na Tua presença. Nós cremos na Tua palavra que nos ensina a humilharmos-nos debaixo da potente mão de Deus para que no tempo de Deus o Senhor nos exalte. Senhor, nós confiamos em Ti. Ó Senhor, no Teu socorro, no Teu tempo. Nós confiamos na Tua palavra que fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós queremos nos sujeitar a Ti. Nós queremos resistir ao diabo. Ó Senhor, fortalece-nos, dá-nos tônus espiritual, maturidade espiritual, enquanto o Senhor vai cuidando de nós e nos alimentando com o maná da Tua palavra. Ó Deus querido, em nome de Jesus, opera a salvação nas famílias que assistem essa ministração, que recebem essa ministração. Aquela vida que se encontrava enfraquecida, que seja fortalecida em Ti. Aquela vida que se encontrava na dúvida, que esteja renovando a sua confiança, a sua fé em Ti, Senhor. Ó Deus querido, opera um renovo espiritual. Traz, Senhor, o Teu
poder, a tua graça, o teu consolo, Senhor, aos corações entristecidos nesta noite. Nós clamamos, crendo na tua provisão, no teu cuidado, no teu tempo, crendo em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso modelo, aquele que prometeu estar conosco e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado. Contempla, Senhor, os pedidos de oração que o teu povo apresenta a ti. Olha os nomes que são apresentados a ti nesta hora. Senhor, atende ao clamor da tua igreja, atende à súplica da tua igreja. Pai amado, nós intercedemos em favor do nosso país. Ó Senhor, daqueles que exercem a autoridade, Senhor, a fim de que tenhamos vida tranquila, a fim de que a tua salvação seja sobre o nosso país. Senhor, abençoa o presidente Bolsonaro, abençoa os governadores dos estados, abençoa os prefeitos dos estados, abençoa as demais autoridades, dá-lhes graça, sabedoria e espírito de servos, para que sirvam, Senhor, ao povo que precisa, Senhor, do socorro. Sirvam ao povo que precisa de justiça, de retidão, de governo sábio. Faz assim, Pai amado. Ó Pai querido, nós intercedemos em favor do bispo Paulo Rangel. Dá-lhe graça, sabedoria na condução da tua igreja, da igreja metodista na primeira região eclesiástica. Abençoa os demais bispos em suas regiões. Abençoa, Senhor, a nós pastores, Pai. Dá-nos graça, sabedoria e unção para conduzir o teu rebanho, Senhor, com o teu amor, Senhor amado. Ó Deus querido, assim que o teu povo seja suprido, seja alimentado, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus pelo maná espiritual que o Senhor dá ao seu povo, mesmo em meio às situações de deserto. Sela essa palavra aí no seu coração. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu lar.